Agora a gente está aqui com a Ivana Davi, que é desembargadora do Tribunal de Justiça de São Paulo. Seja bem-vinda mais uma vez à revista, tudo bem? Tudo bem. Bem-vinda sempre. A gente vai falar de mais polêmicas, né, envolvendo o nosso governo. Afinal de contas, a gente estava aqui comentando sobre a divisão de opiniões, né? E essa viagem aos Estados Unidos, né, do presidente Jair Bolsonaro também não deixa de dividir opiniões sobre o resultado dela para o Brasil. O que a gente vai ter efetivamente de benefícios com esse encontro entre o Jair Bolsonaro e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Muitas questões foram discutidas por lá, né? Mas a gente tem 5 pontos principais. Antes de entrar mais a fundo em cada um deles, eu queria que você fizesse um balanço na sua visão, se essa viagem está sendo positiva para a gente. Então, bom dia, né? Bom dia, linda. A sociedade, a mídia e todos que estão acompanhando esse tipo de situação está bem dividida. Há quem diga que o Brasil fez um papel de underdog, né? Abrindo as portas, as fronteiras, o território e se entregando para os Estados Unidos sem uma contrapartida. E há quem tenha um outro olhar. E que entenda que não. Isso é o primeiro passo, aliás, é a voz dele. É o primeiro passo, né, para ir conquistando um país de primeiro mundo e trazer para o Brasil, ou pelo menos chamar para o Brasil um outro olhar dos Estados Unidos em relação ao nosso território, a tudo que o Brasil tem a oferecer. Então, foi uma viagem que verdadeiramente colocou um bode na sala, como a gente diz. É muita gente apoiando, mas muita gente também olhando com uma visão mais crítica, achando que o Brasil poderia mais e se comportou como um coitado, um pequeno, antes mesmo de uma contrapartida. Mas normalmente essas pessoas que também estão criticando essa viagem, essa aproximação com o Trump, são as pessoas que já são críticas do governo dele também, né? Ele é um governo que gera ruído para todo lado, né? É um governo que, quando fala, às vezes sai um pouco do tom e aí tem que voltar atrás, que já é um desgaste, mas também é um governo que atende a demanda e a questionamento de muita gente. A vitória dele foi uma vitória esmagadora. Sim. A gente não entende se ele ganhou porque o PT perdeu ou se ele ganhou porque é bom, mas ganhou. Na guerra o que importa é quem ganhou, e ele ganhou muito bem. Tá. Então, as pessoas que apoiam, as pessoas que o admiram, têm essa paixão e a paixão cega. Tá. Então, esse começo, esses 3 meses, esses 100 dias de governo, são 100 dias nevrálgicos, né? Quem gosta ratifica a paixão, dizendo, tá vendo, que homem humilde foi até os Estados Unidos e conseguiu algumas benesses para o Brasil, mas quem é crítico vai falar, tá vendo, não precisava ir tão cedo, podia ser um pouco mais, não precisava ter sido tão aberto. Eu acho que esse é o desafio da democracia. Tá. Abrir a discussão. Eu me refiro também aos críticos ao governo Trump também, que muitas vezes duvidam do que essa aproximação pode trazer de benefícios ao país, né? O questionamento lá é o que o Brasil pode oferecer. Mas eu acho que do lado oposto, parece que ele se deu melhor. Ele conseguiu, ainda que tenha que ser ratificado pelo parlamento, uma parte do território nacional, né? Nós abrimos mão no que no direito internacional e o que, por exemplo, na geopolítica, nós abrimos mão de uma parte do nosso território entregando para os Estados Unidos para fazer a base de Alcântara. Era uma negociação que já vinha de anos, mas que sempre o Brasil... Já foi tentada em alguns Já foi tentada duas vezes no governo situações. Fernando Henrique, mas exatamente porque isso mexe com a hegemonia, isso mexe com a territorialidade do Brasil, né? Você abre mão de um espaço físico nosso para outro país vir e tomar. E aqui a gente acaba encontrando, e é uma discussão que a gente sentiu ontem à noite, por exemplo, o problema que nós estamos tendo com a Venezuela. Você traz um país que politicamente é contra o governo venezuelano para um espaço territorial onde ele fica mais próximo. Os Estados Unidos teve que usar território nacional para entregar mantimentos, ajuda humanitária para a Venezuela. Sim. E agora ele consegue mais, ele consegue uma base, ainda que seja para fins pacíficos, mas ele consegue uma base no território nacional e fica mais perto da Venezuela. Dizem que dois países democráticos nunca guerreiam entre si. E aí você vê, o Brasil e os Estados Unidos jamais guerreariam porque ambos têm um governo democrático. Mas o Brasil, os Estados Unidos, e aí quando você põe o contraponto à Venezuela, o assunto começa a ficar um pouco mais áspero. Então, isso é uma discussão para quem trabalha com direito internacional, um problema que pode ter sido criado, não com a intenção, mas que pode gerar um atrito mais para frente, discutindo exatamente isso. Tá certo. Bom,
Temos alguma questão positiva para destacar com relação a essa abertura do território para a base de Alcântara no Maranhão? Por exemplo, vai entrar recursos? Isso é proporcional ao fato da gente ceder um espaço do nosso território para os Estados Unidos? Porque a gente sabe que existem restrições, como você falou, né? A gente está dando um pedaço do nosso território para eles, porque ali os brasileiros terão muito pouca penetração, tem uma questão de sigilo, de não compartilhar tecnologia e etc, né? O que a gente pode tirar de positivo? O que eles, até porque isso não foi anunciado, né? Esse é o grande sinal. A gente não sabe, nem o ministro, né, o Pontes conseguiu dizer qualquer coisa nessa linha, né? Do que a gente vai ter em contrapartida com isso. Então, é um negócio que me parece um pouco leonino, né? Porque nós vamos entregar, pelo menos a ideia é essa, de integrar uma parte do território nacional, que é o Maranhão, que pega todo ali o litoral, a nossa fronteira molhada, né? Para eles. Dizem que você economiza 30% de por combustível, exemplo, de combustível para mandar. Nós não, eles vão economizar com isso. E não se sabe qual é a contrapartida. Então é um negócio meio capenga, diria, né? Eu vou vender uma casa para você, vai comprar minha casa, mas eu não sei quanto você vai me pagar. E essa discussão é uma discussão que está incomodando, mas é uma discussão que a gente não pode perder de vista, que tem que passar pelo parlamento. Claro. O governo vai ter que convencer. E o parlamento vai perguntar. E vai ter que escrever sobre isso. Vai ter que escrever sobre isso. E talvez seja só uma ideia que foi pincelada e que se tornou um fato, mas sem profundidade, a impressão que a gente tem. Tá. Bom, falando na crise na Venezuela, o Brasil tem um discurso muito alinhado, né, com os Estados Unidos com relação a isso. E eu não sei o que foi aprofundado nessa reunião a respeito dos próximos passos com relação, de repente, a uma futura intervenção militar, ao que os Estados Unidos podem fazer, ou a gente abrir o espaço para que eles façam isso também através da fronteira com o Brasil. Então, aí a gente volta a essa discussão. Se os Estados Unidos vêm para o Brasil e entra em guerra com a Venezuela, essa guerra vai acontecer numa parte do nosso território. Então, é uma discussão que em geopolítica você pergunta qual é a vantagem. É como se o Brasil estivesse cedendo um território para uma guerra acontecer. Se eu vou ter uma base americana no país e tenho a Venezuela como na minha fronteira, eu vou ficar no meio dessa guerra. Aí os Estados Unidos, se ele ganhar ou perder a guerra, ele pode ir embora. A Venezuela volta para a Venezuela e nós ficamos com um rescaldo de tudo isso, que é o que já está acontecendo na nossa fronteira. Por exemplo, o Brasil depende da Venezuela, no estado de Roraima, para tudo. A energia elétrica toda do estado de Roraima depende da Venezuela. Se o Brasil romper com a Venezuela, nós ficamos sem energia elétrica. Então, são posicionamentos onde os Estados Unidos propõem uma possível, ou até ventila, digamos assim, entrar em conflito com a Venezuela, só que o Brasil acaba ficando no meio desse conflito. Porque o único que tem a perder, pelo menos a nível territorial, somos nós. Então, eu acho que é uma questão que ainda vai ter muita discussão, são posicionamentos que têm que ser levantados, inclusive pelas Forças Armadas. Mas é uma reflexão que a sociedade tem que fazer também e prestar atenção no que está acontecendo. Outro ponto que foi colocado nessa reunião, eles conversaram sobre o avanço do socialismo, né? O que a gente pode falar a respeito disso? Eu acho que essa discussão, os Estados Unidos, o Brasil, eles obviamente se opõem ao socialismo, vide o discurso do próprio Trump e o discurso que é o do Bolsonaro, que nunca negaram isso. Mas quando você coloca esse contraponto só com a Venezuela, a gente não pode esquecer, por exemplo, da China e da Rússia, que apoiam a Venezuela. Eles apoiam o Maduro. Então, quando se coloca democracia, socialismo, é uma discussão ideológica e é uma discussão que nós entramos meio de amigo do vizinho. Porque quem está brigando mesmo com a Venezuela, como está brigando com a Rússia e como está brigando com a China, exatamente por problemas financeiros e de importação e de exportação, é os Estados Unidos. A impressão que a gente tem no primeiro momento é que nós estamos comprando a briga do vizinho, que nem é nosso vizinho, né? Ele não é nosso vizinho. Nem é nosso vizinho. Nem é nosso vizinho. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Não tem nada a ver com isso, na verdade. Mais ou menos é uma briga do outro, né? Agora, a questão do visto, você vê com preocupação o fim do pedido do visto dos americanos para entrar no Brasil? Eu não enxergo isso. Eu não vejo nenhum
perigo ou nenhuma perca com isso. A perda do Brasil seria o quê? De custo, do que se ofere com o pedido de vista dos Estados Unidos para cá. O que eu acho que o Brasil tem que ter mais atenção, acho que o que vai trazer o turismo de volta para o Brasil é conseguirmos gerar mais segurança, ou pelo menos mais sensação de segurança para o turista que vem para cá. Eu acho que a grande fronteira, ou o grande desafio é esse. A população, a sociedade, o mundo não vem fazer turismo no Brasil mais, como vinha antigamente, por essa sensação de insegurança e a insegurança efetiva que sofrem, por exemplo, no Rio de Janeiro, aqui em São Paulo, no Ceará, que a gente assiste que é uma insegurança interna e que acaba passando para o turista, que raras vezes já foram assassinados aqui no nosso país, infelizmente. Eu acho que existem outros mecanismos, mas esse mecanismo eu não consigo olhar com maus olhos. Eu acho que foi uma benécia, nós não tivemos contrapartida nisso, mas por enquanto não tivemos contrapartida. Quem sabe abrindo mão dessa exigência, com mais tempo nós também uma sinalização para ter um relacionamento mais amigável, né? Eu acho que é um network interessante. Mas fica muito difícil a gente ver isso. Eu acho que a gente não pode jamais tirar o olhar crítico de qualquer governo, independente de quem a gente votou, de quem deixou de votar, né? Assim como você falou, não ficar nem para um lado nem para o outro, olhar com a maior neutralidade possível. Mas fica muito difícil a gente pensar em eles fazerem uma contrapartida quando o nosso próprio representante vai lá e fala determinadas coisas que a gente não gostaria de ouvir dele, como, por exemplo, o Brasil é uma vergonha, né, para o brasileiro quando vai lá para fora, os imigrantes ilegais são uma vergonha, enfim. Aí depois vem o presidente e tem que pedir desculpas por isso também. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Uma outra questão muito delicada, que foram as polêmicas que envolveram essa viagem aos Estados Unidos. Como é que você avalia essa situação, como você falou no começo da conversa, né? Tem uma fala, depois tem um pedido de desculpa. Você acha que de repente ele poderia tomar um pouco mais de cuidado com as colocações, já que o governo dele está no alvo nesse momento dessas críticas e nesse momento tão delicado, ainda começando, né, engatinhando, como a gente pode dizer, ao longo aí dos próximos 4 anos? Eu acho que está faltando um pouco de direcionamento, um pouco de coordenação. O que o Bolsonaro e a família Bolsonaro têm que entender, que eles, ainda que tenham boas intenções, eles são mais simples, né, de uma formação diferenciada. Hoje eles já não são mais, nenhum deles é a pessoa física mais, né? Então o presidente do Brasil, quando ele não fala mais só como Bolsonaro, ele fala como chefe de uma nação, né? Ele é o maior cargo da nossa nação, ele representa o Brasil quando ele está falando. Então talvez algumas adaptações, algum discurso, quando ele, por exemplo, fala mal do carnaval brasileiro e faz um post sobre isso, ele coloca toda a sociedade, toda a nação, porque ainda que você, pessoa física, não goste do carnaval, o carnaval é uma bandeira de um turismo que traz milhões de reais para o Brasil. São Paulo, por exemplo, que não é um estado, ou pelo menos não era um estado comum no carnaval, salvo o melhor juízo, arrecadou 3 bilhões e 200 milhões de reais no carnaval. A cidade de São Paulo já foi tranquila durante o carnaval, né? Agora hoje está tomando espaço, é muito Exatamente. bom. Quer dizer, se São Paulo fizesse, imagina colocar isso a nível nacional. Então talvez ele tenha que se preparar mais, se polir mais, se policiar mais, ou pelo menos ouvir mais a sua assessoria de imprensa, que deve ter, antes de se pronunciar. Ele não é mais uma pessoa física, hoje ele representa o Brasil e nós, como brasileiros, queremos ser bem representados. Eu acho que é isso que a gente tem que ajeitar. Tá certo. Agora, com relação à entrada do Brasil na OCDE, né, abrindo mão aí do tratamento diferenciado nas negociações da OMC e o apoio à entrada da OTAN também, isso pode ser positivo em que sentido? Da OTAN, a gente tem que ter uma realidade, porque a OTAN é um tratado do Atlântico Norte. E o Brasil nem faz parte do Atlântico. O Brasil é todo o Atlântico Sul, né? O Atlântico Sul é o Brasil e o Uruguai embaixo. Sim. Nós somos o Atlântico Sul. Então eu acho, no mínimo, estranho, nós fazemos parte de um tratado, de um Atlântico que nem é nosso. Mas, enfim, a nível de política, de estratégia, pode até ser possível. Agora, no tocante a fazer parte dessa outra organização, eu acho que é difícil para o Brasil. O Brasil é o 5º. O próprio Trump já sinalizou que é a favor da Argentina. E aí, quando você entra num organismo internacional, passando na frente de todo mundo, eu acho que a discussão ética vai começar a falar, mas como assim? Você chegou por último e quer ser o primeiro a entrar?
Eu acho isso confuso. Vai chegar uma hora que o Brasil vai entrar. É uma potência, é um país com dimensão continental. O nosso país é um país maravilhoso, com muita chance, que bem administrado vai chegar aonde quiser. Mas eu acho que foi precoce. E trocar isso, porque nada mais isso do que é um selo, como se fosse um selo de garantia, que é um país bom, que é um país forte. O Brasil consegue isso sozinho. Mas eu acho que esse pedido, o Brasil, salvo o melhor juízo, foi o último a fazer esse questionamento. Existem 5 na nossa frente e acho que não seria muito ético passar na frente de todo mundo. Mas é uma demanda do Brasil e faz jus, um momento ele vai entrar e fazer jus sobre isso. E quanto à OTAN, é só estranho esse posicionamento. Mas tá valendo, é uma coisa ligada à fronteira, à política de guerra, de segurança. Mas vai ter que analisar sobre isso. Um selo, então, que traria a gente mais próximo da elite dos países mais ou menos isso. Ricos, né? É esse espaço para o nosso telespectador entender, seria isso. Seria um selo de garantia de que o Brasil é um país que vale confiável. isso. É confiável. E é um Atrairia país... investimentos também. Sim, e é um país muito grande. É o que eu falo, é um país... que bem administrado, um país de povo sério, de gente que trabalha, que é apaixonado. Exato. Os brasileiros tem são tudo para dar certo. Tem né? tudo para dar certo. Tem tudo para dar certo. E a gente não perde a esperança, não perde a confiança jamais. Nunca, né? porque nós somos apaixonados pelo nosso Estado. A gente não é apaixonado por um governo. Nós temos que fazer sempre o cidadão em relação ao Estado brasileiro, né? E não compartilhar em governo X, em governo Y. Por isso que somos grandes. Exatamente. Olha, perfeita a sua colocação, obrigada, viu? Muito obrigada mais uma vez pela presença, Ivana. Sempre. Esperamos você numa próxima Obrigada, oportunidade, querida, sem dúvida. Ivana Davi, desembargadora do Tribunal de Justiça de São Paulo. Obrigada mais uma vez pela presença aqui no Revista em Pauta. Até a próxima. Eu que agradeço. Sucesso. Muito bom. Obrigada, viu? Até.